mais um assunto, eu preciso falar com vocês sobre esse assunto, quero saber a opinião. Volta e meia a gente tem greve de caminhoneiros, certo? Por quê? Porque a gente é dependente de um modal de transporte, que é o modal rodoviário. E agora, está se discutindo lá hoje, provavelmente, o marco legal das ferrovias vai ser discutido na Câmara Federal. A proposta é de 2018 já foi aprovada no Senado e a principal mudança com o projeto é a criação desse novo modelo para a realização de investimentos na construção de ferrovias. Nesse novo modelo, o Estado permitiria que entes privados invistam em projetos sem pré-determinação estatal referente ao local e extensão ou características. O texto também estabelece que empresas como de mineração, por exemplo, ou agronegócio, poderão investir apenas em um trecho de uma ferrovia, o trecho que lhes interessa. E aí, depois, se veria o que fazer. É hora de pensar num novo modal. Se eu pensar que caminhoneiro no Brasil também é uma profissão que emprega muita gente, é hora de pensar nisso, Pamela Bussolini? Rapidamente, 1 minuto para você. Paulo, eu acho que passou da hora, né? A gente sempre que existe, né, greve de caminhoneiros e entre outras dificuldades aí, a gente comenta o quanto o Brasil não expandiu, né, nos seus meios de escoar mercadorias, enfim. Então, eu acho que realmente passou da hora. A gente é muito dependente, né, das estradas para fazer o escoamento aí da nossa produção, tanto interna quanto até para o externo, né? Então é bom incentivar assim as ferrovias. Quem sabe no futuro a gente comece a trabalhar com as hidrovias, né? O Brasil, que é um dos países, se não me engano, acho que o que mais tem rios aí possíveis de navegação. Isso vai baratear, creio eu, que o valor dos fretes, né? E claro que isso se reflete para o consumidor na hora dele adquirir aí os seus produtos. Então acho importante, tomara que passe aí nas nossas câmaras, né, legislativas, e que dê tudo certo esse marco das ferrovias. Acho interessante e necessário. Agnaldo Vieira, você não acha que a gente corre o risco de ter um monte de estrada de ferro sendo construída aí com superfaturamento e depois ficar abandonada? Isso a gente corre, né? Mas no governo Bolsonaro não tem corrupção. Os Ares de Santa Catarina fez muito bem a Pamela, porque pela primeira vez eu vou concordar com tudo que ela disse, né? Principalmente na questão da hidrovia. Temos que partir para esse lado também. Mas os investimentos que tá por trás disso são investimentos privados. Agora, não só privado. Mas pode ser que seja só privado. Não é só privado, tem que ficar claro. Mas não pode ser que seja só privado. Não, pode ser. Mas então, aí tá. Eu tô dando exemplo como se fosse só tudo privado. Bem, eu como empresa, eu tenho interesse daqui até ali. Só que dali até lá, aí o governo, o que diz o projeto, o governo vai viabilizar essas coisas. É isso que eu tô. Só por isso é uma alternativa, sim, né? Principalmente quando temos aí BRs, né? PRs mal cuidadas, falta de manutenção. E também dá uma alternativa aí, né? Para que o fluxo de veículos, o caminhão, diminui um pouco. Aí todo mundo tem uma resistência, assim. Tem uma resistência da própria refinaria, de vez em quando aí do combustível também. Tem uma resistência até mesmo dos caminhoneiros nesse sentido, porque querendo ou não vai perder bastante emprego nesse sentido. Mas eu acho que temos que pensar um pouco além. Apesar que a ferrovia é uma coisa muito atrás. Só que se a gente viabilizar ela agora, ela vai sim nos suprir muita coisa. Ô Neto, os caminhoneiros não vão ficar desempregados? Isso não vai ser um problema social? Paulo, acredito que não. Primeiro pelo custo, né? Há algumas operações, algumas determinadas situações. Mas o que eu queria falar, o porquê que o caminhoneiro não vai ficar desempregado e o transporte rodoviário é um dos principais transportes do Brasil. Porque lá com o Juscelino Kubitschek na presidência, né? Era aquela famosa frase 50 em 5, o transporte principal do Brasil foi escolhido como transporte rodoviário. Então a gente tem essa imensidão de estradas devido ao Juscelino Kubitschek. Mas é importante a gente falar, o transporte hidroviário é um desafio. A gente sabe que foi liberado agora no governo Bolsonaro, o translado, né, pela costa do mar, mas, por exemplo, no Paraná, em alguns estados, é impossível a gente fazer o transporte pelos rios, Aguinaldo. Porque pra gente fazer esse transporte, a gente precisava ter rios de planície em determinados locais. E nós temos muitos rios de planaltos, que são rios que têm o seu interior mais rochoso, enfim, que seria impossível passar
passar esse tipo de embarcação. Um exemplo deles é o Rio Paraná, que não tem como passar essa imensidão de embarcações. E também em alguns lugares a gente tem algumas hidrelétricas, né? E falando em elefantes brancos, Paulo, eu queria falar da usina de Belo Monte, que começou a ser construída acho que em 2013, salvo engano, e foi inaugurada em 2016, que é o maior elefante branco federal da história do país. Por quê? Porque ela funciona algumas vezes no mês, só quando o rio enche e tem como dar vazão. O resto do ano ela fica parada e não tem serventia. Por quê? Porque não foi feito um estudo preliminar. Paulo precisa Vidigal. tomar cuidado. Ferrovias. É a hora de voltar para a mesa o assunto e a gente investir nisso? Ô, Paulo, você ser bem sincero quanto à pergunta, e vou procurar ser bem educado, como talvez eu não tenha sido hoje. Eu acho que nesse momento é hora de discutir que tem 14 milhões de pessoas que estão desempregadas. Nós temos pessoas abaixo da linha da pobreza. A gente tem um grande número de pessoas, se não aqui em Maringá, se não perto da gente, em algum lugar, talvez próximo, que a gente não desconfie, mas tem pessoas que estão revirando lixo para comer. Você olha em Maringá, você vê que aumentou o número de pessoas que estão pedindo nos sinais, a miséria aumentou, a renda dessas pessoas caiu, a informalidade dessas pessoas aumentou. A gente está vivendo um momento muito difícil. Penso eu que diferente do que foi no passado, quando foi falado de PAC aqui com ironia, diferente do que foi no passado, eu acho que o momento é para a gente discutir, seria um momento importante para a gente discutir essas questões, né? Das pessoas que estão passando muita necessidade e sequer vão ter o que comer nesse Natal se não for para uma pessoa, Só desgraça, por uma doação. né? Vamos lá. Fernando Tupan, é hora de discutir ferrovia ou não? Paulo Caetano, tudo que for para baratear a nossa vida, eu apoio. Se for melhor o trem, apoio o trem. Se for melhor a hidrovia, apoio a hidrovia. O que não pode acontecer é cada vez mais os preços sobem porque sobe o combustível. Nós precisamos ter um meio de transporte seguro, barato e constante. Por exemplo, não é só você fazer mais ferrovia. Você precisa ter trens melhores, que nós precisamos fazer o trem-bala, fazer uma viagem de Curitiba a Maringá em 2h30. Nós precisamos disso, Paulo Caetano. Nós precisamos melhorar a vida da coletividade. E tudo que é bom para a coletividade é bom para mim e deve ser bom para todos nós aqui da bancada.